Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Michel Araújo representa sangue uruguaio no São Paulo pela Libertadores, entenda. Meio-campista é o único uruguaio no elenco do tricolor, mas está longe de ser o primeiro. O São Paulo enfrenta nesta próxima quinta-feira 15 às 19 horas, horário de Brasília, o Nacional, um dos clubes mais tradicionais do Uruguai, trazendo consigo uma longa tradição de manter uma relação próxima com jogadores nascidos no país vizinho ao Brasil pelo Sul. O mais recente deles é Michel Araújo. Único do elenco atual, Michel Araújo está longe de ser o primeiro. O São Paulo já contou com 19 jogadores uruguaios vestindo a camiseta do clube em jogos profissionais em toda a história da equipe tricolor. Até janeiro deste ano, o São Paulo também contava com a presença do volante Gabriel Neves, que acabou emprestado para o Independiente e hoje está atuando no Estudiantes de La Plata, ambos times da Argentina. Michel Araújo e outros uruguaios campeões. Com uruguaios no plantel, o São Paulo já conquistou campeonatos paulistas, brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Copa Conmebol Libertadores e um Mundial de Clubes. Em 2019, o clube até mesmo lançou uma camisa celeste em homenagem à ligação com o Uruguai. Desde o primeiro ano de vida do clube, o São Paulo já possuía ligação com o Uruguai, com o Meia Arminana, de 1930 a 1931. Até 1951, outros 6 jogadores uruguaios passaram por lá, o atacante Vega, de 1934 a 1935, o Meia Gutierrez, 1936, o volante Acosta, de 1937 a 1938, o zagueiro Squarza, de 1940 a 1942, o volante Ramon, de 1941 a 1942, e o atacante Rusmendi, 1951. Pablo Forlán, de 1970 a 1975, chegou em 1970, como ídolo do Peñarol para acabar com a seca de títulos do São Paulo, sendo bicampeão paulista nos 2 primeiros anos e outro estadual em sua última temporada. Junto dele esteve Pedro Rocha, de 1970 a 1978, chegando após a Copa do Mundo e é o único uruguaio a jogar 4 Copas. Venceu o Brasileirão de 1977, além dos outros títulos de Forlán. Dario Pereira, de 1977 a 1988, chegou com 20 anos após ser revelado pelo Nacional e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo tricolor, sendo bicampeão brasileiro e 4 vezes do estadual. Chegou a treinar o time entre 1997 e 1998. Futembás, de 1985 a 1986, Diego Aguirre Carrasco, 1990, Matosas, 1993, também passaram pelo elenco tricolor. Em 2003, chegava um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Diego Lugano, 2003, 2006, de 2016 a 2017. Contratado como uma aposta do então presidente do clube, era pouco conhecido no Uruguai. No tricolor foi campeão paulista, do Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Álvaro Pereira 2014, Gonzalo Carneiro de 2018 a 2021 e Gabriel Neves, de 2021 a 2024, são os mais recentes, sem contar Michel Araújo, único uruguaio no elenco atual. Contratação para a temporada. O São Paulo encaminhou a contratação do zagueiro Juan Tresoldi, revelado no Grêmio e que pertence ao Sassuolo da Itália. O jogador acabou sendo rebaixado com o clube italiano na última temporada e chega ao tricolor por empréstimo. Aos 25 anos, vale mencionar que o jovem defensor atuou pouco no profissional do Imortal e foi contratado pelo Sassuolo. É importante frisar que ao longo dos quase 3 anos de futebol italiano, Juan nunca conseguiu virar titular absoluto e oscilou bastante entre os reservas, algo que o motivou a voltar ao Brasil. Eric não tem lesão detectada após a realização de exames. Atacante é desfalque do tricolor na Copa Libertadores e segue como dúvida para o duelo contra o Palmeiras no próximo domingo, 18, pelo Brasileirão Série A. O resultado do exame de Eric. O São Paulo embarcou para Montevidéu para enfrentar o Nacional pela Conmebol Libertadores sem uma de suas principais peças, o atacante Eric. O jogador permaneceu no Brasil para realizar um exame de imagem após sentir um incômodo na parte anterior da coxa direita. Felizmente, o exame não apontou lesão muscular, mas o atleta seguirá em tratamento no CT da Barra Funda. No momento, sua participação no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo 18, no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta.
A ausência de Eric é vista como uma medida preventiva, visando evitar agravamentos que poderiam afastá-lo dos gramados por um período mais longo. Como chega o São Paulo para a partida? Diante disso, o técnico Zubeldia optou por convocar o meia Rodriguinho para compor a lista de 25 jogadores que viajaram para o Uruguai. Vale destacar que desses 25 atletas, 2 serão cortados do banco de reservas antes da partida. Além de Eric, o tricolor também não contará com o lateral direito Igor Vinícius para o confronto na Libertadores. Igor foi preservado dos últimos 3 jogos como uma medida de precaução para evitar lesões musculares, embora já tenha voltado a treinar em campo junto com os colegas. Sua presença no clássico contra o Palmeiras, contudo, ainda está sendo avaliada pela comissão técnica. Outro jogador que ficou na capital paulista é o meio-campista Galopo. Após se recuperar de dores no pé, o argentino retomou os treinamentos e pode ser uma opção para o jogo contra o Palmeiras no fim de semana. A volta do meio-campista representa uma boa notícia para Zubeldia, que busca reforçar o elenco em um momento decisivo da temporada. A formação do tricolor para o clássico. O atacante Juan também não viajou com a equipe para Montevidéu. Com sua transferência para o Göztepe da Turquia praticamente acertada, ele aguarda apenas a confirmação do pagamento pelo Southampton para seguir rumo ao novo clube. A saída do atacante, que deve acontecer nos próximos dias, marcará o fim de sua trajetória pelo São Paulo, onde atuou desde as categorias de base. A ausência de Eric, aliada à incerteza sobre a disponibilidade de Igor Vinícius e Galopo, coloca em xeque a formação ideal do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras. O técnico Zubeldia terá que lidar com essas questões nos próximos dias para definir o time que entrará em campo no Allianz Parque, em busca de um resultado positivo. Wellington Rato revela pedidos para evitar expulsões de Zubeldia no São Paulo. Maneirar? Técnico tricolor foi expulso nas últimas 2 partidas da equipe, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo vivo. O São Paulo do técnico Luiz Zubeldia está vivo nas 3 competições principais, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No último duelo do Brasileirão, o tricolor venceu o Atlético Goianiense por 1-0 no Morumbi. Wellington Rato foi quem deu assistência para o gol de André Silva, na vitória contra a equipe goianiana. O jogador participou do programa Boleiragem do Sport TV e falou sobre o momento do time. A gente tem comentado entre nós que estamos vivos nas 3 competições e pretendemos permanecer nelas. Quinta já tem o confronto da Libertadores, precisamos fazer um bom resultado lá para depois decidir na nossa casa, disse o atleta. Expulsão de Zubeldia. Wellington Rato também falou sobre as expulsões do treinador Zubeldia nas últimas partidas do São Paulo. O técnico não estará em campo contra o Palmeiras, devido ao cartão vermelho. Ele se transforma na beira do campo. Às vezes estou no banco de reservas, entrava no meio ali para tentar falar com o 4º árbitro para não dar cartão para ele e acabava tomando, para passar um pano para ele, afirmou o jogador. Agora todos os jogos os árbitros já ficam em cima dele, não sei se os árbitros comentam entre eles, porque tem tomado bastante cartão. Às vezes nem passa do limite, só está falando com a gente em campo. Mas a gente fala com ele e com a comissão para dar uma maneirada. Eles são bem intensos. Quando eles ficam de fora acaba nos prejudicando um pouco pela forma como ele conduz o jogo. Espero que isso normalize, concluiu Wellington Rato. Estratégias de Zubeldia. Além das expulsões, Wellington Rato também comentou sobre as estratégias do treinador. É um cara muito intenso, que vive muito o clube. Ele falou que chegaria esse momento. É jogo a cada 2 dias viagem, então não tem como o jogador jogar todas as partidas. Tem desgaste, pode ocorrer lesão, por isso a gente tem que poupar. Na semana ele já falou que modificaria a equipe inteira. Isso é bom para o elenco, para ter rodagem e minutagem, e para quando precisar dos guerreiros que estão de fora poder entrar e corresponder à altura, completou. São Paulo e Alex Sandro encerram negociação e Tricolor buscará outra opção no mercado. Desde o início da temporada, a chegada de um lateral esquerdo foi prioridade para o São Paulo. Após a saída de Caio Paulista para o Palmeiras, a direção tem trabalhado com muitas opções para preencher a lacuna. Fim da novela de São Paulo e Alex Sandro. Sem conseguir negócio na primeira parte da temporada, a direção começou a conversar com Alex Sandro. O experiente jogador encerrou seu vínculo com a Juventus e está livre no mercado desde então. Depois de muitas tentativas, conversas e sugestões, segundo informações do Angola, o São Paulo desistiu da contratação de Alex Sandro no mercado da bola e agora vai buscar novas peças no setor.
O jogador, que está livre no mercado da bola desde que deixou a Juventus da Itália em junho deste ano, ainda tem preferência pelo futebol europeu. Diversos times sondaram sua situação, como o Porto, mas não houve resolução. A diretoria são paulina contava com a predileção do atleta em caso de retorno ao Brasil, onde defendeu Atlético PR e Santos. Com apenas Wellington e Patrick que atuam pelo setor, o clube quer mais. Aliás, enquanto o primeiro já assinou pré-contrato com o Southampton, o segundo ainda não parece pronto para assumir a titularidade. Apesar de cravar que um jogador do setor deve chegar até o fim da janela, Belmonte deixou claro em entrevista para o Walk: "Não temos nada adiantado. Estamos em um momento de análise", disse.